Olá, bom dia. Hoje, 27 de agosto de 2019, o A Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Olha, eu quero começar uma notícia de frente falando da reunião de governadores da Amazônia, da região amazônica, que se reúnem com o governo Jair Bolsonaro nesta terça-feira, incluindo aí o governador Mauro Mendes, que já confirmou a presença nesta reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal com o presidente Jair Bolsonaro, que acontece hoje em Brasília. O governador, na pauta, o combate aos incêndios florestais, que tem trazido preocupação, especialmente na região amazônica, por causa da dificuldade de recuperação desse tipo de vegetação. E só lembrando que ontem, segunda-feira, o governador Mauro Mendes participou de entrevista no jornal da CBN São Paulo e disse que houve uma desproporcionalidade da reação interna e externa em relação às queimadas que atingem a Amazônia. E na avaliação do governador, as mídias sociais são importantes, mas acabaram proliferando realidade que às vezes não são verdadeira. Ele falando aí desse caos que às vezes pode ter sido causado pelas mídias sociais. Disse ainda nessa entrevista que Mato Grosso está fazendo uma força-tarefa que conta com tecnologia extremamente moderna e capaz de detectar focos de queimadas em tempo real, o que permite uma atuação mais rápida. Ele disse que neste ano Mato Grosso aplicou 300 multas por desmatamento sem autorização, essas multas que variam de R$ 1.000 a R$ 10.000 por hectare. Na verdade é o seguinte, é compreensível que o governador Mauro Mendes não possa falar mal do presidente Bolsonaro. Evidente, ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para conciliar interesses entre o Estado e a União, e nem deve falar mal do presidente Bolsonaro. Então, mas culpar a mídia social pelo que aconteceu? Quem incendiou... Ele disse que criou um pânico no país internacionalmente. Mas quem criou o pânico internacional... Que é muito ruim para a imagem. Mas quem criou o pânico internacional foi o presidente Bolsonaro. Foram as declarações do presidente Bolsonaro. Ele não consegue trabalhar a não ser no confronto. Uma coisa é Donald Trump, que faz o confronto, mas os Estados Unidos é o que é. Outra coisa é o Brasil, que saiu aí esculhambando a Alemanha, falando que a Alemanha acabou com as florestas dela. A Alemanha já reflorestou as florestas dela. A Alemanha hoje tem florestas recompostas, feitas pelos seguidos governos da Alemanha. Ainda assim, a Angela Merkel entrou por aqui, saiu por aqui. No G7 ele foi lá e defendeu os interesses do Brasil, ficou contra a posição da França. Há uma política internacional, tem muitos interesses aí em jogo, inclusive os franceses que são contra o nosso. Mas o presidente brasileiro tem que ter um mínimo de sabedoria para poder tratar com essa questão. O problema do Bolsonaro é muito parecido com o que aconteceu com o governo Blairo Maggi. Só vou relembrar aqui para o telespectador, o Lúcio estava na época na imprensa de Mato Grosso. Primeira providência que o governador Blairo Maggi tomou quando ganhou o governo, qual que foi? Vou colocar a SEMA debaixo do braço. Lembram-se dessa frase? Ele colocou a SEMA debaixo do braço. Explodiram, foi uma senha, explodiu o desmatamento. Ele ganhou o título de motosserra de ouro. Pagou caro por isso. Ele agora veio publicamente e fez uma meia-culpa. Falou, eu já entrei nesse processo, eu já errei nisso. O que o Bolsonaro disse antes de tomar posse? Eu vou acabar com esse negócio de multa do IBAMA. Não vai ter negócio de multa do IBAMA. Não vai ter essa demora para liberar, para poder desmatar, não. Ele disse. Quer dizer, então tinha essa sinalização. Porque, cá para nós, é normal a Amazônia queimar nessa época do ano. Na época da estiagem, a Amazônia queima mesmo. Inclusive, na época do governo Lula, queimou mais do que no governo do Bolsonaro. E não teve esse escândalo todo.
Por quê? Porque você teve, na época do governo Lula, a ministra Marina Silva tomando providências que derrubaram nos anos subsequentes a questão do desmatamento, a questão das queimadas. O problema não foi exatamente só o que aconteceu. O problema foi, além do que aconteceu, as declarações anteriores do presidente Bolsonaro. Essas declarações anteriores do presidente Bolsonaro, revividas pela imprensa internacional, é que causaram pânico nos países. Porque ninguém quer ver a destruição da Amazônia. Ninguém quer. Num ponto, eu acho que nós estamos absolutamente certos. A Amazônia é nossa. Quer dizer, esse debate que o presidente francês Macron, a França tem uma parte da Amazônia, porque as Guianas francesas fazem divisa lá em cima com o Amapá, com Roraima, etc. e tal. Então, as Guianas francesas, que pertencem à França, elas são parte do território amazônico. Essa parte é do território francês. O resto, daí para cá, é brasileiro. E tirem as patas da Amazônia. Nós temos que reafirmar a nossa soberania sobre o nosso território. Agora, não significa dizer que nós não temos que ter uma política ambiental para isso. Uma política sustentável para isso. Porque o grande prejudicado nisso pode ser o agronegócio. Eu estive com o deputado Botelho hoje, o deputado Botelho está preocupadíssimo, ele quer criar uma comissão da Assembleia, quer chamar o agronegócio para pressionar Brasília no sentido de tomar medidas eficazes com relação a essa questão, não só do combate a incêndios, mas com relação a essa questão também da possibilidade de cobrança do que vai exportar, né? Então, o Brasil tem várias questões internacionais que precisam ser debatidas. E onde é que o agronegócio pode ser prejudicado? Continuando essa política de enfrentamento do Bolsonaro, a Finlândia já ameaçou cortar a compra de carne nossa. A França vai na mesma toada, outros países europeus vão na mesma toada. Ontem eu dizia aqui no programa que eles estão ameaçando a melhor coisa do governo Bolsonaro, que foi o acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Até isso está ameaçado. E nós não podemos viver isolados do mundo, achando que nós vamos exportar madeira in natura, ilegítima, ilegal, porque o mundo não vai comprar. O mundo não vai comprar e nós não precisamos disso. E não havia necessidade nenhuma dessa crise, dessa polêmica toda. Por exemplo, no final de semana aí, no final da semana passada, o governo federal anunciou, a pedido aí até dos governadores de alguns estados, inclusive do governador Mauro Mendes, o governo federal anunciou o envio das Forças Armadas, né? Do Exército, né? E também, se for o caso, da Força Nacional, para auxiliar no combate aos incêndios aí na Amazônia. Por que é que não se tomou essa providência antes de criar esse clima que foi criado aí, com protestos contra o Brasil, contra o governo brasileiro, no mundo inteiro, quer dizer, era uma polêmica totalmente desnecessária. O Antero agora há pouco aqui falou do ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele disse com todas as letras, por mais de uma vez, que as posições radicais do governo brasileiro poderiam comprometer, inclusive, a economia do país. E um dos primeiros afetados por isso, se isso chegar a ocorrer, vai ser Mato Grosso. Nós dependemos aqui praticamente 80% do agronegócio. É o agronegócio que é o motor da nossa economia, né? Então, não é só a falta de cuidado com aquilo que se fala, né? É o prejuízo que isso pode causar ao país. Mesmo assim, eu vi análise de porque o Lúcio sintetizou bem.
Se ele faz no primeiro dia o que ele fez agora, Exato. não tinha. De anunciar medidas, Aliás, né? iam ter reuniões lá fora para elogiar o governo brasileiro. Mesmo com o posicionamento finlandês e francês, o G7, a cúpula, jogou uma água mais fria para acalmar os ânimos ali desse possível boicote que você se referiu. Graças à Alemanha. E Donald Trump também faltou à reunião para discutir sobre a situação climática do mundo como um todo, inclusive, claro, a Amazônia vai ser pauta nessa reunião. Só lembrando que Donald Trump já falou em outras entrevistas que não importa com a situação climática do Donald mundo. Trump não importa com isso, não importa com o boicote aos Estados Unidos, não importa agora. Donald Trump chefia a nação mais poderosa do mundo, né? É diferente. É diferente. Ele, embora, claro, as relações internacionais sejam necessárias, mas ele consegue sobreviver, por exemplo, a esse ataque especulativo da China. Né? Ele consegue se contrapor ao ataque especulativo da China. Ele tem uma economia muito forte, diferentemente do Brasil. O Brasil não aguenta essa pancadaria. Isso vai refletir no povo brasileiro. Pois é, e depois daquele anúncio, Antero Lúcio, o G7 anunciou que vai ajudar financeiramente as queimadas na Amazônia, mas o presidente Jair Bolsonaro questionou ontem esse anúncio, perguntou o que eles querem, o que tem por trás disso. É que ninguém ajuda se não quiser nada em troca, né? Quer dizer, isso é o quê? Isso é, desculpe, mas é uma mediocridade da política Porque ao todo a ajuda brasileira. vai ser de 91 milhões de reais, cerca de 20 milhões de euros. Então, assim, o que eles querem? O que eles querem em troca? Ninguém está pedindo. O que eles querem em troca é a preservação do meio ambiente. Está claro isso. O que eles querem em troca é uma política ambientalista. E há uma pressão muito grande. E qual o problema do Brasil ser a favor de uma política ambientalista? Qual o problema? Sendo que o setor produtivo do Brasil é a favor do desenvolvimento sustentável. Sinceramente, eu acho que o Brasil tinha que se preparar para fazer políticas para ganhar dinheiro com a preservação da floresta. Para cobrar do mundo o oxigênio que nós estamos preservando aqui. Para ganhar dinheiro com isso. Aí nós temos um presidente que fica inquisilado porque o mundo, o G7, está querendo ajudar o Brasil. Pelo amor de Deus. O discurso do agronegócio está muito mais próximo daquilo que defendem os ativistas ambientais e o seguinte. E aí o seguinte, quem está longe, quem está distante dessa filosofia é justamente o poder público, o governo federal. Mas parece o seguinte, que viram o estrago que ia ocorrer e estão, aos poucos, estão recuando. Ainda bem. Até porque ontem saiu uma pesquisa da MDA, onde o índice de ruim e péssimo dele foi para 39% do Bolsonaro, isso do governo dele. Quando se trata da desaprovação, do desempenho dele, ele já tem 53% de rejeição na população brasileira. E aí teve até uma comparação. No mês de fevereiro, esse mesmo levantamento no aspecto aí da desaprovação pessoal era de 28%. Foi para mais de 53%. 53%. Né? E era 19% de ruim e péssimo, foi para 39%. Teve 20,9 pontos a mais de aumento na avaliação de ruim e péssimo do governo Bolsonaro. É um governo que pode ainda acertar. Eu acho que o Bolsonaro tem um problema que caracterizou bem o início de Wilson Santos na política. Ele costuma pensar com a língua. Porque ele tem até bons ministros, pode fazer um bom governo, mas ele fala coisas demais, né? Ele fala coisas que o mundo inteiro fica sobressaltado com as declarações dele. Falando ainda sobre desmatamento, queimadas, Lúcio, quero saber primeiro o seu destaque de hoje, que tem a ver com isso, não é isso? Tem. O meu destaque é que o Ministério Público Federal está defendendo o uso de uma parte do dinheiro recuperado na Lava Jato para usar aí em defesa do meio ambiente e, num primeiro momento, aí, mais especificamente em relação
ao combate ao fogo, às queimadas. A Procuradora-Geral da República, ela está solicitando lá do STF, do Supremo Tribunal Federal, que parte dos recursos pagos pela Petrobras em decorrência de acordo firmado com os Estados Unidos, no caso da Operação Lava Jato, seja destinada ao combate aos incêndios na Amazônia. E aí esta posição consta aí de uma manifestação que foi enviada nesta segunda-feira ao ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal. Esse aí é o meu destaque. E o seu, Antero? Meu destaque é o seguinte: o FEX vai ser pago este ano e o FEX não vem mais. Esse é o meu destaque. Tem o FEX que vem e o FEX que não vem. É isso, vai ser o meu destaque hoje. Certo, olha, quero falar de Grampolândia Pantaneira, porque juiz compartilha depoimento em que PM revela fraude no GAECO para prejudicar desembargador de Mato Grosso. O juiz da 11ª Vara Militar de Justiça, Marcos Faleiros, autorizou o compartilhamento do depoimento do cabo da polícia Gerson Correia Júnior. Ele é apontado como um dos operadores do sistema de interceptações telefônicas clandestinas. Gerson Correia disse no depoimento à Justiça em julho deste ano que o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO, coordenado pelo Ministério Público do Estado, vazou para a imprensa áudios de interceptações telefônicas clandestinas para prejudicar a imagem do desembargador Marcos Machado, que falava de assuntos pessoais com o ex-governador Silval Barbosa durante a Operação Ouro de Tolo, em 2015. Segundo ele, os áudios do diálogo entre Silval e o desembargador foram separados, recortados e entregues ao promotor Marco Aurélio, que era então chefe do GAECO. E esse compartilhamento e tudo o que foi dito no depoimento de Gerson vai ser compartilhado através do juiz da 11ª Vara Militar. Mas era uma questão pessoal? Não, o que foi compartilhado foi uma questão pessoal no áudio que foi vazado à imprensa. É um áudio pessoal de uma conversa entre Silval Barbosa e também o desembargador Marcos Machado. Isso daí foi por ocasião da prisão da ex-primeira-dama, não foi isso? Roseli Barbosa, isso, não é isso? Isso. É porque na operação tudo bem. Batizada de o vazamento não era para ter ocorrido. Isso aí está onde? No Folha Max. Isso daí não era para ter, o vazamento não era para ter ocorrido, não é? Colocando aí sob o aspecto legal, não é? Mas não sei se era assim uma coisa tão pessoal, né? Porque era um governador de estado falando com um desembargador do Tribunal de Justiça. Só esse aspecto aí de que era algo pessoal que eu coloco aqui uma interrogação, um questionamento, né? Porque eles não estavam combinando um almoço, não era jantar, tão pessoal né? assim, né? Não estavam combinando uma atividade social, não é? Não é isso? Uhum. Ele até fala o seguinte... Eles estavam tratando de um assunto específico. Olha, o cabo Gerson Correia até fala, né? Para a Correia, o retardamento na divulgação visa atender uma conivência jurídica para comprometer os protagonistas deste caso, especialmente o desembargador Marcos Machado. O retardamento na divulgação aconteceu para o juiz da 7ª Vara e depois disso foi divulgado pela afiliada da Rede Globo aqui em Mato Grosso. Aí Gerson disse o seguinte no depoimento: para provocar dúvidas da real divulgação desses áudios, que poderia ser do GAECO, do Judiciário do Tribunal de Justiça, pois relatos dos áudios enviados para a juíza Selma foi enviado para a Corregedoria do TJ. Esse fato foi milimetricamente calculado, diz Gerson. E aí o seguinte, aí é preciso pontuar algo aqui que pode vir a ocorrer. É quase certo que vai ocorrer. No caso aí das afirmações do cabo Gerson Correia sobre um vazamento premeditado, programado, para expor aí o desembargador Marcos Machado, se isso acabar, por exemplo, aí é o depoimento do cabo Gerson, correto? Do cabo Gerson. Agora,
comprovando-se o vazamento, as intenções, a ilegalidade neste vazamento, a minha impressão é que o Procurador-Geral do Ministério Público, o promotor José Antônio Borges Pereira, eu acredito que ele vai tomar uma posição em relação a isso. E em relação ao integrante ou aos integrantes do Ministério Público, até porque não vai restar um outro caminho, não é? É porque é gravíssima a situação, né? Porque o que o Cabo Gerson diz é o seguinte, que os áudios do diálogo entre Silval e o desembargador Marcos Machado foram separados, recortados e entregues ao promotor Marco Aurélio, então chefe do GAECO. Então ele está dizendo o seguinte, como ele que gravou... Ele está dizendo o seguinte, olha, quem vazou foi fulano. Quem vazou foi o Marco Aurélio. Ele está dizendo que quem vazou foi o promotor Marco Aurélio. Se bem que aqui é a palavra dele, né? Sim, eu estou dizendo. Se ficar comprovado o que ele está dizendo, o Procurador-Geral do Ministério Público vai ter que agir. A palavra dele tem uma contraface, uma verossimilhança com a verdade, que é o quê? O que ele explica aqui agora, depois de muito tempo, a gente já havia visto na televisão, que isso realmente foi para a televisão. E ele fala que isso foi vazado para a TV Centro-América, que era a Rede Globo. E que este promotor fazia questão absoluta de privilegiar essa emissora, oferecendo primeiramente a ela todos os acontecimentos que viriam a ocorrer sob o comando do GAECO. Ela tinha prioridade. Ela tinha prioridade na informação. Tinha prioridade na informação. O que também é verdade. O que também é verdade. Isso aí não precisa de muita investigação para saber, não é que o jornalismo das outras emissoras era incompetente, não. É que havia dentro do GAECO, segundo o Cabo Gerson, um promotor de justiça que gostava de aparecer na TV Centro-América e, por isso, privilegiava, segundo o Cabo Gerson, as ações lá para a TV Centro-América. Era isso. Olha, eu queria uma notícia aqui do GD, do portal Gazeta Digital. STF nega recurso e mantém condenação de ex-deputado por homofobia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou o pedido de liminar do ex-deputado Victório Gale para derrubar a sua condenação por causa de declarações homofóbicas feitas quando ele ainda exercia o mandato na Câmara Federal. Com a decisão, Gale terá que pagar 100 mil por danos morais coletivos. O valor será revestido para uma entidade sem fins lucrativos que combate a violência e discriminação contra a população LGBTI, que é lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. Gale alegou que na ação que tramitou na Vara Especial de Ações Civis Públicas, que não teria qualquer lastro probatório das acusações dos autos e que não lhe foi concedida a oportunidade de prestar depoimento pessoal nos autos de origem. O ex-parlamentar também confessa que sua defesa perdeu o prazo para o recurso. E para quem não lembra, foi aquela polêmica, né, toda que ele teria relacionado o personagem da Disney, não é isso, Lúcio? O Mickey, que é tão conhecido aí, dizendo que era homossexual. Não só o Mickey, não foi né? só isso. Né? Foram E a outros. decisão da ministra Rosa Weber... Esse é um episódio anterior. E a decisão da ministra Rosa Weber é o seguinte, é inadmissível a reclamação proposta ao Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Ou seja, o Gale confessa que perdeu o prazo. Aí, depois de perder prazo, ele queria que o Supremo analisasse. E a súmula 734 do Supremo não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega ter desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, ela nem não entrou no mérito. Ela nem entrou no mérito. Como ele não recorreu a tempo, né, e o direito não socorre aos que dormem, como ele não recorreu a tempo, evidente, ele está condenado, transitou em julgado, só tem um jeito, Gale, pagar. 100 mil reais de danos morais. Já pensou se por falar besteira as pessoas pagam 100 mil de danos morais? Melhora muito, né?
Muita gente ia ficar sem dinheiro aí, né? Muita gente aí fica sem dinheiro. E aqui na justificativa aqui, só para detalhar um pouco mais, na justificativa da Defensoria Pública, que é a autora da ação contra o deputado, ela explica aí que esse pedido de indenização por danos morais, primeiro era de um valor de 500 mil, né? Aí ficou em 100 mil reais. Segundo a ação, abre aspas, o ódio pelos gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros sempre esteve presente em seus palanques e que a sua atuação política se limita a categorizar, inferiorizar e ridicularizar todos cuja orientação do desejo está voltada para as pessoas do mesmo sexo. Muito bem colocado. E aí, na decisão, a juíza diz que, considerando os elementos que foram discriminados, é que ela fixou a indenização aí no valor de 100 mil reais, porque, segundo ela, aí um valor inferior não puniria a conduta praticada pelo requerido, no caso aí o ex-deputado Vitório Galho. Com certeza, eu acho que daqui para frente, né, depois de ter que pagar uma multa aí de 100 mil reais, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer as manifestações que ele fazia, né? Ele dizia até que respeitava as outras opções sexuais, mas que não concordava com elas. Mas em determinados momentos ele foi muito mais longe e verbalizou o que não poderia verbalizar, de acordo aí com os nossos instrumentos legais. E não tem ensinamento cristão nenhum que ampare isso, né? Que é o respeito às diferenças, né, André? O respeito às diferenças. O próprio Papa Francisco, quando veio aqui ao Brasil, ele deu uma aula lá no avião, respondendo a uma pergunta do jornalista Gerson Camarote, de respeito pelas minorias, pelos homossexuais, etc. Deus é amor, Cristo é amor. Por que não amar, né, todas as pessoas? Por que discriminar? Quer dizer, essa história, e ninguém está livre disso. E é bom lembrar, Antero, né? E isso não é uma coisa assim, isso é questão de opção. Se você não fez opção, paciência, que seja feliz. E Lúcio Antero, uma pessoa pública, e na época ele, deputado federal, com tipos de pronunciamento aí, não é só a falta de respeito no contexto, é também incitando o ódio que existe sim por essa minoria, principalmente para a comunidade, contra a comunidade LGBTI. Esse ódio leva à morte. Já existe ainda estimulado, né? É mais perigoso ainda. Né? Olha, e a Prefeitura de Cuiabá promete reassumir ainda nesta semana a gestão do Parque Tianaí, que é administrado por uma empresa particular. O Parque Municipal tem sido alvo de constantes críticas dos usuários devido à falta de manutenção. Confira na reportagem. Os sinais de abandono estão por toda a parte. O bebedouro está em manutenção. Os banheiros sujos e sem água. A grama foi estorricada devido à falta de irrigação. E os equipamentos de ginástica estão se desmanchando. Inaugurado na gestão do então prefeito Mauro Mendes, o Parque Tianaí teve sua gestão terceirizada. A empresa vencedora da licitação paga apenas R$ 2.400 por mês ao município para explorar a área. Mas tem entre suas obrigações, explícitas nas cláusulas contratuais, a manutenção e a limpeza do parque. Itens que são questionados pelos usuários e a própria prefeitura, que deve reassumir a unidade nos próximos dias. Seria uma ótima opção, né? Porque a coisa fica abandonada. E a empresa que acho que ficou para dar manutenção nisso, tá nem aí, né? O secretário de Cultura, Esporte e Turismo do município diz que está à espera da Procuradoria-Geral do município para rescindir o contrato e reassumir o parque. Segundo ele, isso será feito nos próximos dias. A prefeitura vai assumir
o Parque Tianaí, fazendo a gestão direta, e essa gestão ela vai, nesse momento, garantir que o parque tenha as melhores condições para poder atender a sociedade. E a Prefeitura, de fato, tem a intenção e vai trabalhar para poder assumir ainda essa semana a gestão do Parque Tianaí, retomar. Apesar do contrato prever que a manutenção e a limpeza cabem ao gestor, o advogado da empresa critica a Prefeitura e responsabiliza o município pelo estado do parque. O próprio sistema de irrigação do parque nunca funcionou. Os banheiros do Parque Tianaí foram mal dimensionados para o público frequentador do parque. Então você tem uma série de vícios que decorrem, inclusive, no momento da entrega da obra e que estão sendo reportados exaustivamente à atual administração pública municipal sem qualquer retorno. Caso a Prefeitura protocole esse pedido de rescisão, a empresa se opõe, ela vai acatar ou pretende recorrer? Da maneira como a questão vem sendo conduzida pela administração pública municipal, eu não vejo condições realmente de continuar da forma como está. A gente precisa ter respaldo da administração para que esses vícios que vêm sendo de fato reportados, eles sejam conduzidos de uma maneira para atender a população. Enquanto essa queda de braço continua, a população espera pelas melhorias. Esses problemas lá do Parque Tianaí, eles já se arrastam há algum tempo, há vários meses. Há algum tempo atrás aí, teve problema, inclusive, de atraso de pagamento dos funcionários que prestavam ou que prestam serviços lá no Parque Tianaí. Os brinquedos lá das crianças, para onde as pedalinho, crianças... né? Um pedalinho. Não só o pedalinho, sim, brinquedo, não só o pedalinho. Os brinquedos ali, que tem ali ao redor do Parque Tianaí ali, próximo ali da pista ali da avenida principal ali, estavam estragados, oferecendo risco às crianças, inclusive, há algum tempo atrás. Não sei se arrumaram isso. Como nós não lemos o contrato, né? Teria que saber, pelo contrato, de quem que era a responsabilidade de arrumar. Porque assim, o parque, quando foi inaugurado, não tinha esses problemas. O parque foi inaugurado, bem inaugurado, era um parque bonito, cansei de fazer caminhadas lá, etc. Esse desleixo com a falta de cuidado é de quem? É de quem recebeu a terceirização? É da empresa que recebeu a terceirização? Ou de quem terceirizou? Ou de quem terceirizou. Quer dizer, porque já é um arrendamento, convenhamos, barato, né? R$ 2.400. É uma coisa assim, bem favorável à empresa. E, além disso, se for do município a responsabilidade de arrumar tudo, daí fica uma beleza, né? Então, mas não dá para saber, tem que ver o que está escrito no contrato, né? E acho que a Prefeitura deveria procurar um acordo com a empresa para que não fique essa queda de braço e o parque abandonado. Porque aí nem a empresa faz nada, nem a Prefeitura faz nada. Pois é, o parque não é tão antigo, né, Antero? O parque é novo. Não, foi 2015. Foi inaugurado por Mauro Mendes. Foi. Então foi Mauro Mendes, depois do Mauro Mendes veio Manuel Pinheiro e... Pois é, e para já estar desta forma, né, um parque novo desse, e já tem reclamação de outros parques e outras obras também, como ali no Porto, que falta manutenção. Direto a gente recebe manifestações aí de telespectadores, olha, está faltando manutenção aqui no Parque X, está faltando manutenção na orla do Porto. Isso não pode deixar acontecer, porque é um lazer para a sociedade, um lazer gratuito. Agora, será que essa também já não é uma pauta do que vem aí em 2020? Nós estamos em 2019, né? Será que essa já não é uma pauta da campanha eleitoral do ano que vem? Pode ser que seja, né? Porque tudo faz crer que, como não houve a unidade do DEM com o MDB, por enquanto, o deputado Janaína Riva ainda tem muita esperança de que essa unidade ocorra e de que o governador Mauro Mendes e o DEM inteiro passem a apoiar a candidatura do Emanuel, mas como não houve isso, eu acho que a minha opinião é o seguinte, que a deputada Janaína Riva podia dedicar o tempo dela para outra missão, né? Para outras missões onde ela tem um pouco mais de chance de ter sucesso.
Eu também acho difícil isso. Mas por isso que me parece uma pauta para 2020. Olha, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daqui. Voltamos com a notícia de frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices, quem nos ajudam a fazer o A Notícia de Frente. Lúcio, você nos conta? Vamos lá, o Wendel do bairro Lixeira, aqui de Cuiabá, o Algemiro de Várzea Grande, Arnaldo do CPA, Valdeci de Cuiabá, o J. Maciel do Concil, a Marina de Várzea Grande, Ivonildo do bairro Carumbé, o Zé Carlos lá do bairro Renascer, Juarez, Brígida, Marcos Vidal, Heraldo do CPA 4, o Manuel, a Adelian do Jardim das Américas e a Aline, que é lá de Querência, Nayara. Obrigada, Lúcio. Antério, temos mensagens? Temos algumas mensagens aqui, se referindo inclusive a comentários meus de ontem. Tem aqui um comentário do Wendel da Lixeira. Bom dia. Esse Antério está se tornando ignorante, defendendo o Valtenir. Ora, se houve um mandado contra ele, foi um juiz que emitiu. Esse emite diante das provas e investigações. Se o delegado ainda diz que há provas, lógico que houve investigação e coleta de provas. Cada coisa que o Antério anda falando, o Wendel da Lixeira. O Wendel, só uma diferença. Eu estudei, eu me formei em Direito e tal. O juiz emitiu busca e apreensão para coletar provas. O juiz não emitiu mandado para prender o Valtenir. Ele não reconheceu culpa no Valtenir. E o delegado deu entrevista reconhecendo culpa no Valtenir. Eu acho que o Valtenir pode até ser culpado e pode até ser condenado. Só que nesta fase era prudente que o delegado não antecipasse a culpa. Simples assim. Porque senão embora o sistema do direito brasileiro seja inquisitorial, ou seja, na fase do inquérito não há a ampla liberdade de defesa, eu prefiro ficar com as minhas observações, que não são só minhas não, são dos professores que me deram aula. Aí tem críticas aqui sobre a questão dos jacarés que nós comentamos ontem com o deputado Botelho. Críticas não, apoio. Do cota zero, né? Eles estão defendendo criar cooperativa para fazer o abate de jacaré. Mas isso tudo respeitando a questão da ciência. Bom, e as pessoas parabenizando aí com essa questão do debate sobre o cota zero, mas achando que a coisa está muito mal explicada ainda para a população. Preciso debater mais com a população. E olha, vamos falar aqui que o prefeito Emanuel Pinheiro, durante o lançamento de projeto voltado à terceira idade, rebateu críticas de vereadores e também do presidente do DEM em Mato Grosso, que não é a favor da reeleição dele. Confira. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, esteve no lançamento do projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade, aqui na Associação de Idosos Menino Jesus, que funciona no Jardim Vitória, em Cuiabá. Durante a solenidade, o gestor municipal falou sobre as declarações de Fábio Garcia, presidente do DEM, sobre a reeleição dele. Se isso se confirmar, eles estão pensando nas eleições e eu estou pensando na população. Eu estou pensando na gestão. Eu sou o prefeito de Cuiabá. Eu tenho um compromisso enorme com a população cuiabana, com jovens, com crianças, jovens, adultos e idosos, que em ações como essa que estamos lançando aqui hoje, estou preocupado em corresponder à expectativa da população e implementar políticas públicas que valorizem as pessoas que moram e que vivem em Cuiabá e deixar a eleição para o ano que vem. Sinceramente, eu não estou preocupado. A grande diferença é essa. Ao final, o prefeito ressaltou que, por enquanto, não está preocupado com a reeleição.
apesar da falta de apoio por parte de alguns vereadores e demais políticos. Todos estão envolvidos nesse projeto, todos estão envolvidos diretamente e apaixonados, certo, por essa gestão popular, por essa gestão humanizada, por essa gestão voltada para as pessoas, voltada para o desenvolvimento humano, para a inclusão social, priorizando os mais carentes, priorizando os menos favorecidos, certo? Garantindo o respeito e o desenvolvimento de toda a população e transformando Cuiabá numa cidade melhor, mais moderna, mais humanizada e muito melhor para se viver. Todos estão focados e eu não deixo que eles desviem o foco. Todos estão focados em trabalhar e lutar muito pelo bem-estar da população. Não quero ninguém do meu grupo preocupado com a eleição neste momento. O projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade pretende atender até o final do ano 350 idosos aqui na capital. Com imagens de Nilton de Oliveira e apoio técnico de Elton Júnior, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. E o prefeito falando que a gestão é feita para todos e frisou bastante a questão do jovem já, que recebeu críticas por parte do vice Nilman Ribeiro, dizendo que o jovem não tem espaço, inclusive ele, na gestão Emanuel Pinheiro. As críticas do Nilman, o Nilman ainda não encontrou o projeto que ele quer defender, né? Embora o Nilman também esteja com o mesmo discurso, que ele só está defendendo teses, mas que ele também não lançou candidatura, que ele também não é candidato, da mesma forma que Emanuel Pinheiro não é candidato. Ninguém é candidato. Cuiabá ainda não tem candidato para o ano que vem, né? As pessoas estão só preocupadas com Cuiabá. Nilman está preocupado só com Cuiabá, ele está visitando todas as emissoras de rádio, com jovens, para que o jovem tenha a possibilidade e tal. E Emanuel também está preocupado com os jovens, com os idosos, esse ato era para os idosos, né? Enfim, e mais nenhum deles é candidato. Ninguém é candidato a nada. Ninguém é candidato a nada. É capaz da gente ter que fazer um apelo público para alguém aceitar candidatura o ano que vem. Porque não tem candidatos. Né? Eu dizia agora há pouco aqui, sobre quando você citou aí a deputada Janaína Riva, eu disse o seguinte, falei, olha, eu acho que a deputada Janaína Riva poderia despender o esforço dela, se concentrar em atividades que ela pudesse ter um resultado mais positivo do que ela está trabalhando aí para tentar criar uma aliança, né, entre o MDB e o Democratas para as eleições do ano que vem, em torno do prefeito Emanuel Pinheiro, que é candidato à reeleição, só diz que, por enquanto, ele está preocupado com Cuiabá e que agora não é hora de discutir isso, né? Eu digo isso em relação a deputada Janaína Riva, ao esforço dela em criar essa aliança, porque essa aliança é praticamente impossível de acontecer, por uma razão muito simples. O governador Mauro Mendes, ele vai querer um candidato do grupo dele para disputar a prefeitura de Cuiabá. Mas ele não estaria olhando somente para 2020, ele vai estar olhando para 2022, porque Emanuel Pinheiro, reelegendo-se prefeito de Cuiabá, é aí um grande adversário para 2022, se Mauro Mendes resolver ser candidato à reeleição. Esse daí, na minha visão, é um fator determinante para que não tenha acordo, em que pese existirem outras dificuldades entre os dois, mas esse, para mim, aí seria o fator determinante para não ter um acordo entre o MDB de Emanuel Pinheiro e o DEM de Mauro Mendes. Vamos para o seu destaque, Antero? Bom, o meu destaque é o seguinte. Ontem eu tive a oportunidade de entrevistar o senador Wellington Fagundes. Aliás, foi interessante isso, porque no final de semana eu li no site Gazeta Digital que o senador Wellington e o senador Jaime Campos haviam recebido do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, as garantias de que neste ano a União vai pagar 4 bilhões de reais aos estados produtores.
E desses 4 bilhões, em torno de 1 bilhão virá para Mato Grosso. Não é que 1 bilhão virá para o governo do estado. 1 bilhão virá para Mato Grosso, dos quais 27,5% é destinado aos municípios. Então, 270 milhões seriam destinados aos municípios e 770 milhões ao estado de Mato Grosso. Disse o senador Wellington Fagundes, na entrevista ontem, concedida a mim na Rádio Capital FM, que o Paulo Guedes fez esse compromisso, ressalvando o seguinte, que esse compromisso está firmado em cima também da aprovação da reforma da Previdência no Senado da República. Como a reforma vai ser aprovada no Senado, todo mundo já percebeu isso, o Brasil já percebeu que a reforma é necessária para o Brasil, e o Congresso brasileiro está dando sinal de muita maturidade e não está entrando nas bolas divididas propostas pelo governo e vai apoiar a reforma, então é de se acreditar de que isso tudo vai ser aprovado. Mas o jornal A Gazeta, de segunda-feira, trouxe de manchete uma notícia preocupante, que o Tribunal de Contas da União emitiu um parecer definitivo agora, não é uma decisão dos ministros do Tribunal de Contas da União. É uma decisão da área técnica do Tribunal de Contas da União, que emitiu um parecer dizendo o seguinte, que a União não tem que ressarcir o Estado, coisíssima nenhuma, os estados produtores, por causa da questão da Lei Candir, estando desobrigada de fazê-lo. E eu indagava, inclusive, do senador Wellington. Mesmo com esse parecer do Tribunal de Contas da União, o governo mantém a disposição de pagar 1 bi? Mantém porque se trata do passado. E para o futuro, o que é que o governo federal está defendendo? O governo federal está defendendo a extinção da Lei Candir, e com a extinção da Lei Candir, o Paulo Guedes, que é um liberal, que é contra subsídio para tudo, ele está defendendo que os estados brasileiros cobrem dos produtos que são exportados. Só que ele está limitando isso a uma determinada faixa. Por exemplo, antes da Lei Candir, Mato Grosso cobrava 17% sobre a soja, 17% sobre o algodão, naquilo que ia inclusive para exportação. Agora, o que o ministro Paulo Guedes está defendendo? Que o Estado tem a liberdade de cobrar, cada Estado dentro da sua autonomia, entre 0,5% a 3%. Então ele quer criar um imposto sobre os produtos que vão ser exportados, então o Brasil vai sim exportar imposto, até o limite de 3%. Não conversei ainda com ninguém da Secretaria de Fazenda se isso seria bom ou ruim para a economia do Estado. Mas com certeza seria ruim para o agronegócio. Com certeza seria ruim para a competitividade dos produtos brasileiros. O ideal seria o que me disse o deputado Neri Geller, coordenador da bancada federal de Mato Grosso. Falou, não, o ideal é a gente votar a lei, reafirmando a Lei Candir. Não, mas o Paulo Guedes quer que extinga a Lei Candir. Resposta do Neri. Paulo Guedes não vota aqui na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Portanto, o setor do agronegócio, que são 274 votos na Câmara dos Deputados, vai defender a continuidade da Lei Candir e a aprovação da lei do Wellington Fagundes, que é para ressarcir os estados produtores e o agronegócio não ter que exportar. Como eles têm muita força no Congresso brasileiro, pode ser que essa seja a via a ser aprovada. E cá para nós é a melhor via para o desenvolvimento brasileiro. Se não for, aí é que entra a preocupação do deputado Botelho, que eu mencionei aqui no início. O deputado Botelho já vai começar a reunir parlamentares estaduais, vai convocar o setor produtivo de Mato Grosso para organizar aqui uma comissão e ir a Brasília, no sentido de debater esse assunto. E não só debater, orientar a bancada do Centro-Oeste, a bancada dos estados produtivos,
no sentido de que do que isso pode representar para esses estados produtores. Então, há uma certa confusão a ser desfeita até o final do ano. A grande verdade é uma só: se acabar a Lei Candir, o governo federal quer que cobre imposto de 0,5% a 3% sobre aquilo que é exportado. Ou seja, e a tendência aí é, na maioria dos produtos, cobrarem 3% daquilo que é exportado. Simples assim, e isso pode, ou não, depende de estudos, dar problemas na economia. Mas é o único jeito que o Estado vai ter que se virar. Porque como é que o Estado vai se ressarcir daquilo que ele deixa de cobrar? Porque antes tinha um fundo de compensação. Agora a União está dizendo, não, vocês deixaram de cobrar e nós não vamos dar o fundo de compensação. Então, há toda uma trama aí do Tribunal de Contas da União, da vontade do governo federal. Resta saber se o parlamento brasileiro vai se impor, como diz o deputado Nery Guerra. É isso. E aí as autoridades econômicas do governo federal já se animaram lá com esse, não é uma análise ainda dos ministros, mas é um parecer lá de uma comissão técnica que ainda será apreciada pelos ministros do Tribunal de Contas da União, mas o governo federal gostou da ideia. Gostou da ideia. E as pessoas não podem falar que estão desavisadas, né? Ninguém pode alegar que não sabia que o Paulo Guedes seria o posto Ipiranga do presidente Bolsonaro. E ninguém pode ignorar também que o Paulo Guedes sempre se revelou um liberal. E o liberal não aceita realmente que se faça esse subsídio ao setor produtivo. Portanto, ele é a favor de que o Estado cobre, sim, do setor produtivo. Sem subsídio para o setor produtivo, na melhor política liberal. E ninguém pode dizer que votou enganado no Bolsonaro, porque isso ficou muito claro na campanha eleitoral. E aí, nessa reunião que tem hoje lá em Brasília, para tratar de um outro assunto, né? Com certeza que é o isso assunto vai do entrar em desmatamento, acho que essa questão do FEGS aí vai acabar entrando na pauta, né? Acabar entrando na pauta. Com certeza. Porque lá vai estar o quê? Goiás não vai estar lá também nessa reunião? São todos os estados produtores vão estar lá. Todos, né? Vai estar Mato Grosso, Pará. Pará tem Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Goiás e o Pará tem muita exportação de commodities e Pará de minério de ferro. Entendeu? Eles vão querer saber como é que vai ser isso. E o Paulo Guedes tinha prometido lá, hora que resolver a Previdência, nós pagamos o FEGS. Agora é só quando resolver a tributária. Não, ele falou que paga o FEGS depois Porque que ele resolver a Previdência. Não, sim. Não, ele manteve aí o Lúcio está falando que agora... Não, mas já falou na tributária também. Já quer passar a bola para a tributária. Já quer fazer o pacotão, né? Mas esse é o papel do ministro da Fazenda. Ele quer saber de arrecadar. E o resto que se exploda, né? Olha, eu queria falar de VLT aqui rapidamente, uma declaração, transtornos em Várzea Grande. Jaime diz que VLT foi facada e que obra quebrou empresários. O senador Jaime Campos, do DEM, classificou como facada as obras do VLT e que quebrou muitos empresários, as obras aí que eram para 2014 e não foram concluídas. E o senador disse mais, que espera uma decisão de Mauro Mendes até novembro deste ano sobre o futuro do VLT. Agora, falando dessa facada, que foi um prejuízo muito grande para os empresários, é um prejuízo sem retorno, né? Que mesmo que conclua, que decida em terminar o VLT, essa facada aí já não tem mais volta, né, Lúcio? Podiam tentar cobrar lá de Silval Barbosa, né? E Companhia Limitada, né? Que deram esse presente de grego aos empresários lá da Avenida da FEB. Né? Ele diz que e é verdade isso, o que o senador Jaime Campos fala aí. Diz que a situação lá é bem pior do que mais Cuiabá. É verdade. Quebrou muita gente. Acabou, destruiu patrimônio de empresários, não só de grandes empresários, de pequenos e médios empresários, que eles levaram a vida toda para construir. E não vão conseguir reaver isso. Né?
Pois é, e ele falava mais, que foi uma obra, né, a gente até falou disso na entrevista com o presidente da Assembleia ontem, se referindo ao Cota Zero, que não tem um estudo tão aprofundado. E o senador falou justamente isso, foi uma obra que foi lançada, jogada sem um planejamento e sem um estudo e acabou afetando muito a economia de Várzea Grande. E os órgãos de fiscalização ficaram olhando, aplaudindo, né? Pois é, e agora, e deu no que deu. E essa cobrança? Não, e os que ousavam... Eram contra Cuiabá e Mato Grosso. Era contra a Copa. Contra a Copa. Contra a Copa. Essa turma aí está contra a Copa, né? Aí financiava os adestrados para falar que estava contra. O vereador Edivar, coitado, queria que o traçado do VLT fosse discutido na Câmara Municipal de Cuiabá. Aí o Éder Moraes, do alto da sua popularidade à época, do alto do seu mandonismo na época, botou toda a imprensa para escurraçar o vereador Edivaldo. Vereador Edivar, né? Edivar. Vereador Edivar. É que eu quero tanto que o Edivaldo seja vereador, que eu estou falando vereador Edivaldo. Quem sabe esteja mencionado aqui o futuro, né, Edivaldo? Mas, e ele falou mais, o senador quer um prazo, né? Pelo menos até novembro. Será possível até novembro aqui, o quê? 3 meses, 2 meses? Uma decisão sobre o futuro do VLT? Mas novembro ou dezembro não vai alterar esse nada. Ano, será que é possível? Não, mas esse é o compromisso que Relaxa. Esse é o compromisso que o governador fez. A população não consegue esperar mais, Não é até o final do ano? Até o final do ano. Até o final do ano. Até o final do ano. O pior é que eu não vejo nada acontecer. Eu quero saber quantos seminários serão realizados daqui até o final do ano para depois anunciar a medida. Aconteceu na Câmara, disso, né? Mas sem um estudo técnico. Não, o que está acontecendo na Câmara é 2020. O que está acontecendo na Câmara é uma coisa manipulada pelo prefeito de Cuiabá, Manuel Pinheiro, e pelo Volim. Não é um debate neutro. Não o Francisco. Não o Francisco, o Vicente. O Vicentinho. Não é um debate neutro. Tem que organizar um debate neutro. Não há um debate neutro. Há um debate para tentar, pelas forças políticas que apoiam o prefeito Emanuel Pinheiro, que é favorável à continuidade do VLT, eu também sou. Eu também acho que o prefeito está corretíssimo na sua opinião. Mas eu gostaria, sinceramente, para mudar a minha opinião, de ouvir um debate elevado entre pessoas dos dois lados, para que a gente pudesse tirar uma conclusão. Né? Até porque nós somos leigos. Né? Todos, né? Como cuiabano, eu gostaria, sim, que fosse terminado o VLT. Um debate sem a política, sem aproveitar do momento, né, Lúcio Antero, mas sim realmente para conhecer, inclusive, que é a maior dúvida da sociedade. Qual seria o valor para terminar o VLT? Pois é. Quanto custaria? Tem duas perguntas, né? Tem quanto que custa terminar e quanto custa não fazer. Quanto que nós perdemos se nós não terminarmos e quanto de investimento nós temos que fazer. Uma tese eu acho que é inaceitável, que é essa tese já esposada pelo governo do Estado. Nós vamos pagar 60 milhões de... Como que ele fala? Subsídios. Baratíssimo. Vai pagar só 60 milhões de subsídio? Paga 400 para a Ambev por ano. Paga 200 para Petrópolis por ano. Para o pessoal beber cerveja. Qual o problema de pagar 60 milhões por ano para o trabalhador andar de VLT? Então, essa tese não vale. Se você pegar o que dá de subsídio para o agrotóxico, quanto que nós damos de subsídio para envenenar? Vai ser maior... Vai adoecer, né? Porque depois vai vir a conta disso tudo. Vai vir a conta e vai para o SUS, vai ficar mais caro, etc. Tal. Quanto que nós damos de subsídio para isso? É maior do que o subsídio que cabe no VLT. Então, assim, tem determinadas teses que é melhor não colocar na mesa. Porque essa tese não se... O mundo inteiro que tem transporte coletivo, metrô, o próprio transporte coletivo de ônibus e o transporte coletivo de VLT, o mundo inteiro subsidia. Cuiabá subsidia.
Cuiabá subsidia. A gente precisa olhar essas cidades, principalmente, né, cidades maiores até mesmo que Cuiabá. O Rio de Janeiro vive uma crise, né, com o VLT que ainda falta a 4ª etapa, se não me engano, 4ª ou 5ª etapa para ser entregue, já tem uma dívida de mais de 120 milhões de reais. Pois é, mas lá há uma gestão equivocadíssima do Sérgio Cabral, etc. Tal, que acabou deixando isso. Agora, o VLT do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de andar no VLT do Rio de Janeiro. Você chega no aeroporto de Santos Dumont, é uma beleza, cara. Você pega o VLT, anda a cidade inteira, volta para o aeroporto, tudo muito limpo e tudo muito decente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o VLT seria a grande opção. Agora, nesse ponto eu acho que o prefeito está certo, mas acho que nós estamos carentes de um debate técnico, né? Que não é esse debate feito pelo economista Vicente Volo Filho. Até porque esse debate... Que não tem nenhuma expertise nisso. Esse debate ele exige muita seriedade e nenhum oportunismo político eleitoral. Exatamente. Né? O debate tem que ser rigorosamente técnico. O VLT precisa de tudo, menos disso. Menos né? Agora, as declarações aqui e acolá nos fazem o seguinte, ter a impressão de que, isso até pode mudar, né? Mas nos deixa com a impressão de que talvez o VLT não seja retomado. Tem essa posição aí que o próprio governador Mauro Mendes já externou ela publicamente, né? Que ele questionou aí esses valores que o Antero acabou de citar aí, que teria que ser subsidiada, né? A tarifa do VLT, não é isso? Para complementar... Nem isso a gente sabe se é verdade, para complementar aquilo que o usuário paga. O número, né? Quer dizer, se seria exatamente esse número, né? Recentemente, depois disso, nós tivemos aqui a opinião aí uma oposição pessoal do secretário de Infraestrutura, Marcelo Oliveira, que foi mais ou menos na mesma linha das declarações de outros integrantes do governo, principalmente do governador Mauro Mendes, né? Então, pode até ser que a decisão aí seja pela retomada do VLT, mas não está tão favorável para isso. O que é uma pena. Pelo que a gente já ouviu, né? Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente e vamos falar de um projeto polêmico. Deputados federais e senadores aprovaram o projeto de lei que atualiza a legislação federal sobre abuso de autoridade. O medo dos agentes públicos é de que a nova legislação seja usada para proibir o trabalho deles, ou seja, combater crimes. Já a Ordem dos Advogados do Brasil é a favor da nova lei. Ela só entra em vigor se for sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem o prazo até o dia 5 de setembro. Confira na reportagem. Dependendo do caso, Stephanie é a favor de uma nova lei sobre abusos de autoridade. Por um lado, eu sou a favor, porque a gente tem alguns casos que acontecem mesmo no Supremo Tribunal Federal, com o Gilmar Mendes, né, em que ele usa do poder que eles têm para sancionar medidas para ele não serem investigados. Então, nesse ponto, eu concordo, né, com a lei, que ela tem que existir, porque assim, independente do cargo, a ocupação que a pessoa ela tem, né, seja no Supremo Tribunal Federal, seja um cargo legislativo, administrativo, eu acho que tem sim, a pessoa tem que ser investigado e as medidas certas têm que ser tomadas. Dependendo da situação, Stephanie é contra uma nova lei sobre abusos de autoridade. Para mim, o que o Sérgio Moro fez foi extremamente correto, né? Se tivesse essa lei, né, de poder, de abuso, nada do que ele fez teria dado certo. O polêmico projeto de lei 7.596-A de 2017 altera 4 leis federais e revoga dispositivos do Código Penal de 1940 e substitui integralmente a legislação sobre abuso de autoridade de 1965. A proposta prevê punição criminal com pena de prisão e multa para qualquer pessoa que, durante o exercício de cargo público, em qualquer esfera de poder, abuse de autoridade para prejudicar
ou beneficiar alguém, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Para o presidente da Associação Mato-Grossense dos Magistrados, o projeto de lei do abuso de autoridade prejudica e inibe ações policiais, do Ministério Público e da Justiça no combate a crimes. Olha para você ver o absurdo que pode ocorrer. Policial numa situação de flagrância e de gravidade extrema. Ele prende e algema, porque esse é o padrão, isso é o que é recomendado até pelas normas de segurança. Eventualmente, esse boletim de ocorrência é lavrado e o promotor ou o magistrado entende que não era caso de prisão e que também pode ocorrer e é relaxada a prisão, por exemplo, porque faltou algum dos requisitos. Mas no momento que foi feita aquela apreensão, não existia outra alternativa para o policial. Esse policial que colocou a algema e teve, que isso é corriqueiro, eventualmente relaxado esse flagrante ou colocado algumas medidas cautelares para que o cidadão não fique preso, por exemplo, ele pode responder criminalmente, se for entendido como abuso, e ainda pode responder civilmente. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que não há qualquer dissonância republicana na aprovação de uma nova lei de abuso de autoridade para atualizar a legislação de 1965. Para a OAB, o projeto é equilibrado por considerar a criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Para os advogados, ela significa a subordinação de todos, inclusive dos mais poderosos, ao império da lei. Por sua vez, o juiz Tiago Abreu acrescenta: hoje, o Brasil já possui mecanismos de controle e punição de agentes públicos quando ocorre abuso de autoridade por parte deles. Nós hoje estamos tendo a nossa atividade fim criminalizada. E o mais grave de tudo isso é porque nós já sofremos sanções severas no ponto de vista administrativo das corregedorias e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então eu vejo isso daí como bastante temerário. Isso vai gerar um efeito talvez contrário do que a sociedade espera, porque hoje existem casos de abuso, eu concordo que existem, mas são mínimos, são raros, são exceções, não são regra. O presidente da AMAN esclarece: se os diálogos via rede social Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da República Daltan Dallagnol durante a Operação Lava Jato comprovarem que houve abuso de autoridade, não há necessidade de uma nova lei para punir os infratores. Na verdade, tudo, o magistrado, o promotor, o próprio delegado, o policial militar, ele tem um código de ética administrativo que é severíssimo. Muitas vezes a sociedade não tem conhecimento porque isso não é público, isso é interno de cada carreira. Mas nós somos fiscalizados extremamente pelas corregedorias, pelo Conselho Nacional, e esse caso que você mencionou, inclusive o procurador está respondendo um procedimento junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Daltan Dallagnol. Exatamente, ele está respondendo. E se ficar comprovado que houve alguma quebra de decoro, alguma falta de ética, algum erro por parte do procurador, obviamente que ele vai ser punido. O presidente da AMAN ainda avisa: policiais, membros do Ministério Público e magistrados devem entrar com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal, caso o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancione a nova lei federal de abuso de autoridade. A proposta já foi aprovada por deputados federais e senadores. É um contrassenso, é uma inversão de valores o que nós estamos, infelizmente, assistindo. E eu espero que o presidente Bolsonaro seja sensível a esse apelo, que ele foi nacional. Nós tivemos um ato público lá na Avenida Paulista, em São Paulo, em várias capitais, deixando bem claro que a sociedade e as pessoas de bem estão insatisfeitas da forma como foi colocada essa lei. Pois é, e o Ministério Público e a Polícia Federal já se manifestaram a esse respeito, também falando que a lei de abuso de autoridade vai, na verdade, trazer uma mordaça para as entidades e limitar muito o trabalho deles, principalmente o que diz
respeito ao combate à corrupção? Olha, que o Brasil precisa de uma lei de abuso de autoridade, é evidente que precisa, né? Tem que ver os excessos que estão nessa lei. Mas existe, né? Existe. Pois é, existe, mas pode ser melhorada, né? Porque a lei é muito antiga. Existe, pode ser melhorada e a lei é muito antiga. Sabe o que acontece quando eu assisto esse debate? Primeiro, assim, fica evidente o corporativismo. Os advogados são favoráveis à lei porque ela diz que nenhuma autoridade poderá desrespeitar o Estatuto da Advocacia. Garante, portanto, determinados direitos de advogados. Por exemplo, advogado, eu sou advogado. O advogado tem o direito de não ser revistado em presídio. E é correto isso? Esse direito, quer dizer, já que é um direito, ninguém pode revistar. Evidente que não pode. Mas é um privilégio, não é? Mas é um privilégio. Não é um privilégio? É um privilégio. Quer dizer, então, determinadas situações, que isso só existe num país como o Brasil. Eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos como senador da CPI do Banestado e eu tive que tirar o sapato. Fui revistado, etc. e tal, com passaporte diplomático brasileiro, de senador da República do Brasil. As autoridades americanas fiscalizaram. Por que não fiscalizar as autoridades americanas que entram no Brasil também? Quer dizer, é uma situação que depende muito do setor cultural. E para mim, o que fica muito claro é o seguinte: o Ministério Público não acredita no Ministério Público e o juiz não acredita no Poder Judiciário. Porque quem é que vai julgar isso? Quem é que vai julgar a lei do abuso de autoridade? Quem pode fazer a denúncia na questão penal é exclusivamente o Ministério Público. Quem pode julgar, se tiver a denúncia, é exclusivamente o juiz. Mas o juiz precisa decidir, não é, Antero? Mas eles estão desconfiados deles mesmos. Não, mas o juiz precisa decidir na letra da lei, não é? Se estiver escrito lá aquilo que está gerando, está escrito lá, o que gerou, que está gerando todos esses protestos, essa é a grande preocupação. Por exemplo, o que já foi colocado aí por mais de uma vez, é o seguinte: uma decisão de um juiz de primeiro grau, que for reformada ali na instância superior, esse juiz aqui do primeiro grau, ele pode ser acionado pela lei de abuso de autoridade. O que até então era algo normal, passa a ser ilegal. Não é bem isso que está escrito, é o que corporativamente alegam os senhores magistrados. Ou seja, os magistrados não confiam nos próprios magistrados. Porque para isso ser interpretado assim, alguém tem que dar uma interpretação. No texto não é exatamente isso que está escrito. Que você não pode ter divergência com o juiz de piso. Aliás, que se o juiz da instância superior tiver divergência com o juiz de piso vai preso. Não está escrito isso em lugar nenhum. Então, assim, mas eu sou a favor de que o presidente Bolsonaro vete a lei de abuso de autoridade. Neste momento, a lei de abuso de autoridade, ela significa uma vitória dos bandidos da Lava Jato. Só por isso. E vetando a relação... Só por isso. Eu sou favorável a que não se enfraqueça nem 1 milímetro a questão da Lava Jato, que, aliás, o presidente Bolsonaro tem insistido em enfraquecer. O presidente Bolsonaro está muito mais preocupado com o Flávio do que com a Lava Jato. Pois é. E sobre, falando aí em Lava Jato, falando no presidente Bolsonaro, muita gente tentou. Agora, o presidente Bolsonaro está conseguindo fragilizar Sérgio Moro. Pois é, eu ia falar isso, que a relação vetando, a relação ia melhorar, ia fortalecer um pouco mais a relação do ministro com o presidente Jair Bolsonaro. O problema é o seguinte: Sérgio Moro é alguma criança inocente? Não é, né? Sérgio Moro é alguém que tinha magistratura durante 22 anos no estado do Paraná. Um juiz bem formado, um intelectual. Esse cidadão é convencido pelo presidente Bolsonaro a deixar a magistratura.
para assumir o cargo de ministro da Justiça. E ele foi convencido baseado em quê? Vamos ser sinceros aqui com o telespectador. No desejo dele de ajudar no combate à corrupção e pela confiança que ele adquiriu de que o Bolsonaro está imbuído de fazer um bom combate à corrupção. Por isso é que ele renunciou a 22 anos de magistratura para ir para o governo. O que aconteceu de lá para cá? Quando ele aceita isso, não tinha sequer boato daquela situação do Flávio Bolsonaro, onde o filho do presidente passou a ser investigado por causa de uma repartição de dinheiro com o motorista Queiroz, lá do Rio de Janeiro. Esse episódio é trancado no Supremo Tribunal Federal. Depois disso, o presidente Bolsonaro tira o cidadão indicado pelo COAF, tira o cidadão indicado para a Receita Federal e agora ameaça tirar o cidadão indicado pelo Sérgio Moro da Polícia Federal. Eu não sei o que o Moro está fazendo aí. Lúcio, vamos para o seu destaque? Porque todos os ataques, parece até que há uma união entre os bandidos lá do Congresso, outro PT, PCdoB, PSOL, não sei o que, etc. e tal, e o governo do Bolsonaro, que até pouco tempo era uma união impensável. Bom, já que nós estamos falando aqui de Sérgio Moro, minha notícia aqui o meu destaque tem a ver aqui com a Lava Jato. É que o Ministério Público Federal quer usar aquele dinheiro lá da roubalheira da Petrobras, que uma boa parte já foi recuperado. O Ministério Público Federal quer usar isso para defender o meio ambiente. Seria aí para combate ao fogo, especificamente, 1 bilhão e 200 milhões de reais. A iniciativa é da Procuradora-Geral da República e ela está pedindo aí ao Supremo Tribunal Federal que parte dos recursos pagos pela Petrobras, em decorrência daquele acordo firmado com os Estados Unidos, seja destinada ao combate aos incêndios na Amazônia. E ela fez esse pedido na segunda-feira, portanto, ontem, ao ministro Alexandre Moraes, do STF. E aí, caso a posição seja favorável, 1 bilhão e 200 milhões, que equivalem a quase 300 milhões de dólares, um pouquinho mais aí do que esses 20 milhões de euros, né, que o presidente da França falou, aí esse 1 bilhão e 200 milhões pode ser usado nas ações de combate e prevenção a queimadas na região amazônica. A Procuradora-Geral, ela também diz aí nesse pedido que o restante dos recursos, cerca de 1 bilhão e 300 milhões, seja transferido para a União e que seja aplicado, aí outra boa medida aqui, seja aplicado aí para uma área que vem sofrendo muito, né? Com muitos cortes, né? Não é corte, não, eles usam outro termo, né? Contingenciamento, né? Mas aí ela solicita aí que 1 bilhão e 300 milhões de reais seja transferido para a União e seja colocado nas áreas de educação, tecnologia e primeira infância. No documento aí, a procuradora também destaca que esse assunto aí já foi discutido pela Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da República, Ministério da Economia e a Procuradoria da Fazenda Nacional. A procuradora enfatizou aí nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal a importância aí da destinação desses recursos para a educação. Fortalecer a educação significa fortalecer a sociedade brasileira no aspecto ético e igualitário, ampla oportunidade para todos, principalmente para os mais jovens, o que permitiria também o avanço tecnológico e econômico do país e melhores condições de vida para os brasileiros. E só para encerrar, Nayara, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, requer a criação de um comitê
com representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura, Defesa, Justiça, além do INCRA, do IBAMA e do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário. E aí depois teria que haver uma prestação de contas de tudo que foi feito com esse dinheiro, tanto lá do 1 bilhão e 300 milhões para a educação, como esse 1 bilhão e 200 milhões de reais para essas ações voltadas ao meio ambiente, principalmente em relação às queimadas. Pois não. Ótima medida, melhor do que aquela, né, de ir para um fundo privado de combate de combate à corrupção que alguns procuradores queriam da Lava Jato. Eles queriam um retorno lá para o Ministério Público Federal, não é isso? Isso. Quer dizer, vai ter uma aplicação assim, muito melhor, até porque é o seguinte, né? Hoje tem essa discussão danada, olha, nós não queremos o dinheiro da França, da Alemanha, da Noruega, né? Da Finlândia, então utilizando-se esses recursos aí da Petrobras, pelo menos aí se diminui mais uma área de atrito. Certo, Lúcio, muito obrigada. Antero, muito obrigada. Ok, bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia, obrigada, até amanhã.